Bom, continuando da onde parei, aplicando a fórmula do quartil 3, nós chegamos ao valor de 74 toneladas, que é o que representa o terceiro quartil. Bom, na interpretação de quartil 1, quartil 2 e quartil 3, vamos lá, ó. O quartil 1 deu 54,82 toneladas. Então, o primeiro quartil, sempre 25%. Significa que 25% da amostra está abaixo de 54,82 toneladas. Então, 25% das empresas produzem, descartam menos do que 54,82 toneladas. Então, 75% das empresas descartam uma quantidade maior do que 54,82. Para quartil 2, que deu 66,75, 2/4 significa metade. Significa que metade das empresas descartam menos do que essa quantidade e a outra metade descarta mais do que essa quantidade. E o quartil 3, que são 3/4, sempre vai representar 75%. Significa que 75% da amostra descarta menos do que 74 toneladas e 25, que é o que falta para 100, descarta 25% descarta mais do que um valor superior a 74 toneladas, tá? Sempre que chegar a Q1, Q2 e Q3, a interpretação é esta. Tudo bem? Bom, outras medidas separatrizes. Vocês vão ver que eu não vou me ater a cada uma delas separadamente, porque o cálculo ele é meio que indutivo, assim. A gente, na verdade, ele é intuitivo, porque a gente sabe como que calcula a mediana e o quartil, as outras vão ser meio que uma consequência, tá? Então, ó, quando queremos dividir a amostra em partes iguais e que fujam da proporção 25, 50 e 75, atendidas pelos quartis, utilizamos outras medidas, como os decis e os percentis, pois os decis dividem a amostra em 10 partes iguais e os percentis em 100. Então, se eu quiser uma divisão de 10 em 10, então 10%, 20%, 30%, eu vou usar o decil, que a divisão é por 10. Se eu quiser em porcentagens mais específicas, 38%, 45%, eu uso o percentil, porque a divisão é por 100, tá? Mas o jeito de fazer é o mesmo. Vamos ver como é que se aplica isso nos exemplos, tá? Ó, desta forma, sempre que desejamos separar a amostra através de um percentual qualquer, verificaremos a medida mais adequada. Exemplos: quando queremos o elemento que separa 20% da amostra dos 80% restante, utilizaremos o decil 2. Decil 2 significa 2 décimos, 20%. 30%, decil 3. 40%, decil 4 e assim por diante. Tá? Que tá aqui, ó, que ele fala de 40%, decil 4. Para determinar o elemento que separa 56% da amostra dos 44% restante, vejam que 56 mais 44 é 100, por isso que ele fala dos 44% restante. Se eu quiser 56, não adianta querer usar o decil, porque o decil é de 10 em 10. Nem o quartil, que é de 25 em 25. 56, que é mais específico, eu vou usar o percentil 56, que é 56 dividido por 100, que é o percentil. Então, o percentil, a divisão é sempre por 100. Quando queremos o elemento que separa 75% da amostra dos 25% restante, utilizaremos o quartil 3 ou o percentil 75. Tem medidas que se equivalem, então aí você escolhe a que você quer utilizar, tá? Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Ó, como será calculada a posição do elemento que encontramos na coluna FAC? Então, ele dá aqui como exemplo, só para determinar as outras medidas. D3, decil 3. 3, que é o que está aqui, como é decil, a divisão é por 10. Sempre vezes N, tá vendo? Percentil 61. Aqui em cima, 61 vezes N, porque é o 61. Percentil, a divisão é por 100. Quartil, quartil 1, 1N sobre 4, porque é quartil. E quando a mediana é sempre N sobre 2. Viram que as medidas aqui, ó, só muda a proporção, mas é sempre vezes N dividido, dependendo da medida que você está usando. Decil 10, percentil 100, quartil 4 e mediana 2.
tá? As medidas acima correspondem respectivamente 3 décimos, 30%. Percentil 61, 61%, tá aqui. 1/4, 1 dividido por 4 dá 0,25, então 25%. E a mediana, que é sempre 50%. É claro que existem medidas que se correspondem. Exemplo, mediana é a mesma coisa que quartil 2, que decil 5 e que percentil 50, porque todas elas separam 50% da amostra dos 50% restante. Olha lá por quê? Porque meio é a mesma coisa que 2/4, que é o segundo quartil, que 5 décimos, que é o decil 5, e que 50%, que é o percentil 50. Então, qualquer uma dessas que eu resolva calcular, eu vou chegar ao mesmo valor, que separa metade da amostra da outra metade, tá? Então, essas medidas se equivalem. Como tem outras que se equivalem também, aí é uma questão de escolha, ou dependendo de como o exercício pedir, tá? Então, vamos aplicar o conceito das medidas separatrizes, primeiro neste exemplo aqui, que é uma tabela sem intervalos de classe, tá? Ó, número de marmitas vendidas em 48 dias por um microempreendedor em São Paulo, 2018. Aqui a tabela já está pronta. Se eu não me engano, esse exercício vocês tiveram que montar a tabela e aí desenvolver outras coisas, certo? Então tá lá, ó. 13 marmitas dos 48 que ele vendeu foi em um dia. 14 marmitas, 4 dias. 15 marmitas, 14 dias, 16, 12, 17 marmitas, 7 dias, 18 marmitas, 8 dias e 20 marmitas em 2 dias, tá? Vamos ver o que ele pede para calcular. Vamos determinar o número de marmitas que representam a separação da amostra de 20%, 60%, 43% e 94%. Às vezes, gente, no exercício, ele não pede quartil, decil, percentil. Ele pede para você separar esse percentual. Aí você que vai definir qual é a medida separatriz que corresponde a essas porcentagens, tá? Aí vai a dica, ó, de 10 em 10, tá vendo? Ó, 20%, 60%, a mais adequada é o decil. Esse aqui eu uso decil 2, que são 2 décimos, e decil 6, que são 6 décimos, certo? 43% acho que não fez aqui. Eu acho que eu eliminei essa daqui, porque já tinha uma de percentil. Vamos eliminar, tá? Mais uma coisa que eu tenho que alterar lá no documento. Então, e o 94%? Como o 94 sai também da questão do 10 em 10, então aqui a gente calcula o percentil 94. Tá aqui, ó, percentil 94, que é 94 dividido por 100, tá? Primeiro passo, acrescentar a coluna FAC, que é a da frequência acumulada. Bom, acrescento a coluna FAC, está aqui. Acho que ela saiu um pouquinho, né? Vamos ver. Saiu um pouquinho, bem pouquinho, mas saiu. Mas o 48 está aqui embaixo, ó. Então, vamos lá. 13, 1, acrescentei o FAC. 1 eu repito, 1 mais 4, 5, 5 mais 14, 19, 19 mais 12, 31 e assim por diante. Cheguei na última, deu 48, que é o tamanho da minha amostra, tá? Vamos ver na sequência. Ó, vou calcular, tem que separar 20%. Optei pelo decil 2, né? Poderia ser percentil 20 também, que é 20%, tá? Mas eu vou dar prioridade aqui ao decil para a gente ver que pode usar qualquer dessas medidas. Então, ó, decil 2, 2 vezes n sobre 10, porque ó, o 2 é o que vai aqui em cima, como é decil, eu divido por 10. Aí o tamanho do meu n é 48, certo? Tá aqui, ó, a última linha do FAC, que é o tamanho da minha amostra. Então, vai ficar 2 vezes 48 dividido por 10. 48 vezes 2 dá 96. E 96 dividido por 10 dá 9,6. O que significa que a quantidade de detritos que representa o decil 2 está entre o nono e o 10º elemento, porque deu 9,6. 9,6 está entre 9 e 10. Então, entre o nono e o 10º. Eu vou olhar onde? No FAC. Ó, concordam que está aqui dentro do 19? Porque acima de 5 até 19 está aqui. Então, 9,6 está aqui dentro. Portanto, o decil 2, que é o que eu estou calculando, é igual a 15. Então, calculei a medida, olhei no FAC, apontei no XI, que é 15. Tá aqui, ó.
Decil 2 é igual a 15 unidades. Por quê? Porque essa variável representa o número de unidades vendidas. Então, decil 2 é representado por 15 unidades, tá? A próxima era 60%, que é o decil 6. Olha lá, 6N sobre 10, porque é decil, então a divisão é por 10. 6 vezes 48 dividido por 10. 6 vezes 48 dá 288. 288 dividido por 10, 28,8. Significa que está entre o 28º e o 29º. A gente olha no FAQ. Entre o 28º e o 29º, então significa que está aqui dentro, ó. Certo? Do 31. Portanto, o decil 6, que é o que nós estamos procurando, é igual a 16 unidades. Então, vamos ver lá, ó. D6, 16 unidades. Depois a gente vê a interpretação, tá? E aí ficou faltando, lembra que eu pulei essa daqui, ó, aqui embaixo? Percentil 94. Nós vamos calcular esse aqui, ó. 94% só dá para calcular pelo percentil, que não é nada de 10 em 10 e nem de 25 em 25. Então, essa daqui só dá mesmo pelo percentil, que é o P94. Ó, P94. Aqui em cima é sempre o valor que está aqui, tá? Então, 94 vezes N, só que agora dividido por 100, porque é percentil. 94 vezes 48 dividido por 100. 94 vezes 48 vai dar 4.512. 4.512 dividido por 100, 45,12. Significa que está entre o 45º e o 46º. A gente olha no FAQ, 45,12. Ó, 45,12 está aqui dentro, porque aqui vai até o 38º. Então, 45,12 está aqui. O que significa que esse percentil é igual a 18. Tá lá, ó, percentil 94 é igual a 18, tá? Como que eu faço a interpretação desses resultados? Bom, decil 2 corresponde a 20%. Então, significa que em 20% dos dias, ele vendeu uma quantidade menor do que 15 unidades. Em 80%, que é o que falta para 100%, ele vendeu mais do que 15 unidades. Decil 6 não é 60%? Então, significa que em 60% dos dias ele vendeu menos do que 16. Em 40% dos dias, mais do que 16. Ou igual, né? Porque o 16 faz parte, aqui também entra o igual, tá? E P94 significa que em 94% dos dias ele vendeu um número menor ou igual a 18 unidades. E em 6%, que é o que falta para 100, ele vendeu mais do que 18 unidades, certo? Ou igual, né? 18 faz parte da amostra, tá? Então, esse percentual define o quê? Que de 18 para baixo foi em 94% dos dias. E de 18 para cima, o que falta para 100%. Sempre assim, tá? E aí estão as interpretações, ó. Tá vendo? Inferior, superior, inferior, superior, tá? Vai estar aí todas as interpretações, tudo bem? E acredito que o último, ó, os valores abaixo representam os valores das notas fiscais registradas por um contador num comércio, tá? Motociclistas mês de outubro de 2019. Eu quero que calcule aqui o decil 1 e o percentil 80. Lembrando que para esse tipo de tabela, nós teremos que, além de calcular a posição do decil 1 e do percentil 80, eu também tenho que aplicar a fórmula, que é igualzinha à fórmula da mediana para a tabela com intervalo, só que usando outras proporções, que é de 1/10 e de 80 centésimos, que é 80%, tá? Eu vou terminar ainda com o próximo vídeo, porque aqui não comporta, tá? Mas aí nós vamos para o último vídeo para ver esse último exemplo. Peraí.